Então, feito o cadastro do item, dos itens de malha crua e malha tinta, lá que são os itens fabricados, agora a gente vai fazer o cadastro da engenharia, né, na rotina CCTG-EA010. Para mim poder fazer o cadastro, eu tenho que ter o item já cadastrado, então a gente já cadastrou lá o item da malha crua, né? Eu já tenho o código dele aqui. Se eu tiver o código dele, eu já posso digitar direto aqui, removendo os pontos, né? E seguindo para fazer o cadastro. Ou eu posso vir aqui na lupa e pesquisar, né? No lado do cadastro de item, do nível 20, malha crua. Aí eu posso botar aqui a descrição. Treinamento. Ele já trouxe o item aqui, eu seleciono e traz para cá também. Então, posso digitar o código ou pesquisar ali do cadastro de item, né? No campo narrativa, se quiser complementar essa descrição do item, né, com alguma outra informação, uma explicação um pouco maior do tipo de produto, né, não é um campo obrigatório. O status, né, aqui, no caso, para vocês aqui, provavelmente vocês já podem botar direto como liberado de produção, tá? Quem trabalha com módulo de desenvolvimento aí tem algumas outras opções, né? Se o item depois não vai ser mais produzido, a gente pode vir aqui e botar ele como fora de linha, que daí ele bloqueia também para geração de ordens, né? Então, no caso aqui, já vamos botar direto como liberado de produção. Situação do PS é liberado ou bloqueado, né? A questão do PS se refere ao produto específico, né? Que é esse último dígito aqui da engenharia. Então, nós vamos botar que ele está como liberado. Ele já vai trazer aqui a unidade de medida lá do cadastro do item, então isso aqui não está liberado para mim vir aqui alterar, né? Sempre tem que ser a unidade do item. O tipo do aparelho. A princípio, nesse caso, como trata-se de uma malha, ela é feita num tear circular. Então, vou selecionar a opção 1. Dependendo do tipo de malha, daí eu vou selecionar outros aparelhos. Isso aqui vai se refletir lá em campos de regulagem de máquinas, lá para quem tem processo interno, né? Mas no caso malha, vai ser um tear circular. Tipo do produto, né? Se é uma malha, uma ribana, algum outro tipo de produto. Nesse caso é uma malha. A forma de apresentação, então eu posso informar aqui, né? Crua, tinta. Se precisar cadastrar mais alguma forma de apresentação, basta eu clicar no F8, ele vai abrir o cadastro, né? Então aí eu informo o código, a descrição, e se vai possuir engenharia própria, sempre vai ser sim, né? Porque trata-se de um produto fabricado. Então, nesse caso aqui, como trata-se de uma malha crua, a apresentação dela vai ser em cru. Como eu vou armazenar essa malha, né? Se em rolo, em fardo, em caixa, e eu também, da mesma forma, posso clicar aqui no F8 para cadastrar. Código de descrição, né? Cadastro bem simples. Eu posso cadastrar aqui, por exemplo, 2 em, sei lá, em fardos. E aí ele passa a aparecer aqui na consulta para mim, né? Se possui variante, sim ou não, né? Se é variante tecelagem, se é uma variante de tinturaria. Nesse caso, eu vou cadastrar primeiro uma engenharia aqui como não tendo variante, né? Então, não possui. Tratamento de etiquetas, aqui eu vou botar sempre como não, né? Se possui algum fio alternativo, né? Ao fio que eu vou usar na engenharia, sim ou não. E o tipo de engenharia, que no caso aqui eu vou cadastrar agora uma engenharia de tecelagem. Então, quando eu confirmar, ele gerou a capa da engenharia. Aí aqui eu tenho o botão exclusão, se eu quiser excluir a capa. Campo produto, que vai habilitar o campo produto para mim fazer um novo cadastro, uma nova consulta. No campo complementos é onde a gente vai seguir com o cadastro. Em insumos, fios, eu vou incluir aqui os fios, né? Então, aqui em cima eu tenho a opção de aplicar uma quebra padrão para todos os fios que eu vou usar na engenharia, ou eu posso informar uma quebra a nível de fio. Então, se eu considero a mesma quebra para todos os fios, informo na capa. Se eu quiser colocar uma quebra diferente para cada fio, eu não informo nada na capa, daí ele vai pedir aqui no insumo para me informar qual que é a quebra de cada fio, né? Porque algumas tecelagens têm fios que têm mais quebra do que outros, né? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que a quebra vai ser por fio, e aqui eu vou incluir o fio. Na lupa, ele já vai trazer aqui todos os fios cadastrados, né? Que tem um cadastro de fio lá nos dados técnicos do item. Então, é importante sempre se atentar quando for cadastrar o fio,
lá em dados técnicos, dizer que o tipo de malha, o tipo de item é um fio. Que aí é aquilo que vai ativar para ele aparecer aqui. Então, está aqui o nosso fio treinamento. Aqui eu vou botar qual que é a quantidade em percentual que eu uso desse fio para produzir essa malha. Vou dizer que é 100%, só vou usar esse fio, né? Se esse fio vai ter algum fio alternativo a ele ou não. Se eu disser que sim, o sistema vai abrir a tela para me informar aqui qual que é o fio alternativo que eu posso usar no lugar desse. É como um fio substituto. Não tem um, posso usar o outro, né? E aqui eu vou informar o percentual de quebra desse fio. Como eu não botei na capa, eu vou botar a nível de fio, vou dizer que é 5% de quebra. Ele vem para a segunda linha, para mim incluir um segundo fio, caso eu tenha, né? Ou terceiro, aí eu vou incluindo e vou repetindo o processo. Se eu finalizei o cadastro, eu vou dar um ESC aqui para ele finalizar a edição. Se eu precisar incluir, né? Clique em incluir, ele vai habilitar de novo, se não o ESC ele habilita. Se eu precisar alterar esse item, eu clico em manutenção, ele habilita aqui para mim alterar. Sempre que eu finalizo, ele já dá a mensagem que está salvo, porque ele finalizou a edição, ele já grava isso, né? Vamos fechar. Outros insumos seria uma opção caso eu queira colocar algum outro insumo aqui, por exemplo, parafina. Quem tem tecelagem interna acaba tendo alguns outros insumos que usa lá para regulagem do tear. O exemplo é parafina, né, para o fio deslizar mais na máquina e tal. E alguns optam por colocar isso como um insumo para compor o custo do produto. No caso aqui, como é terceiro, para a gente não importa, né? Podemos ignorar essa opção. Seguindo agora na opção tecelagem, dados padrões, eu vou informar aqui os dados padrões desse meu tecido, né? Tipo de acabamento, né? Ramado, tubular, ou se eu tiver algum outro tipo de acabamento, eu posso clicar em cadastrar e fazer o cadastro, né? Então, criar 3 aqui, teste, e aí eu vou dizer qual que é o tipo de acabamento, se é ramado, tubular, né? Salvando, ele fica salvo ali. Vamos cancelar só para não... Então, aqui eu vou dizer que é uma malha crua, ela vai vir como tubular para mim, né? Ou eu posso já informar se for um acabamento ramado, né? O peso padrão dessa malha crua, né? Qual que é o peso padrão do rolo que deve vir da malharia? Vou dizer que é 20 quilos. Isso é um alternativo, endereço. Essa questão aqui são questão para quem tem tecelagem interna, então pode-se passar só com Enter aqui. Confirmar. Não sair. O que é essa geração de ordem automática? Isso é questão para quem tem planejamento têxtil. Para quem faz venda de malha. Então, no caso de vocês aqui... isso. No caso de vocês aqui, como é externo, não vai ter. Aí pode ignorar aquilo ali. Regulagem. Eu vou criar uma regulagem padrão, porque tem alguns dados aqui, por exemplo... alongamento, comprimento, que ele leva lá para a questão dos lançamentos de dados de qualidade, lá quando vir da tinturaria, né? Padrão da tecelagem, desculpa. Alongamento de largura, alongamento de comprimento, largura da malha crua, né? Vou botar aqui 1,60, a gramatura dessa malha crua, né? E aqui questão de regulagens do tear, né? Como na tecelagem externa, a gente pode estar ignorando também esses campos. Em fios aqui, eu vou incluir daí a questão das fitas, né? Os fios, a divisão a distribuição dos fios no tear, né? Se tiver esses dados também pode estar informando qual que é a fita, qual que é o fio, né? Qual que é a regulagem do LFA, roda de qualidade, tensão de fio, número de alimentadores lá do tear, né? Guia fio. Aqui ele vai pedir um fornecedor, você pode informar aqui o fornecedor de tecelagem, não está aparecendo, fornecedor do fio, no caso, né? Posso ignorar também. Se tiver mais fios, daí eu incluo os outros fios aqui, né? Clicando nisso aí, ele já grava. Regulagem aqui, ele habilita para mim criar uma nova regulagem, né? Se ele deixar toda essa parte em branco, vai dar algum erro? Porque assim, é tudo uma configuração de tecelagem, não é nosso? A gente tem nossa ficha técnica? Tem. Mas assim, não é algo que a gente... Eu acho que ele não vai barrar em nada, tá? A gente pode até fazer um teste, depois gerar uma OT lá só para ver se não vai... Algum dado lá na OT pode ser que não saia, só para a gente validar, né?
Desenvolvimento, ele vai abrir uma tela aqui para mim, botar a data de desenvolvimento de amostra, a data de liberação e um campo texto aqui, se eu quiser deixar registrado aqui no cadastro da engenharia alguma informação, né? Mas também não é obrigatório. Não é obrigatório. Essa observação sai em algum lugar ou não? Para quem tem tecelagem interna, alguns clientes customizam a ficha técnica para sair esses dados impressos. Para vocês, como é externo, não é obrigatório. TEARs aí, para quem tem tecelagem interna, eu posso botar aqui a regulagem a nível de TEAR, né? Ele habilita mais algumas questões aqui de regulagem de máquina. Dados de liberação, eu vou botar aqui a gramatura da malha crua, largura antes de acabar, e a gramatura linear. E aqui eu finalizei o cadastro da engenharia. Os demais campos aqui não são campos obrigatórios para quem tem a parte de tecelagem terceirizada, né? Então, finaliza aqui o cadastro da engenharia da malha crua.